Fala, sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Todo mundo tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um FII News, né? Um fato relevante aí que foi que saiu ontem de noite do ALZR11, o alzirão da massa aí que todo mundo ama, todo mundo gosta. E a gente vai falar um pouquinho desse fato relevante, que na verdade é uma compra aí indireta de um novo imóvel, né? Antes de mais nada, o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Vocês são responsáveis aí pela escolha de vocês. O que eu venho fazer aqui é meramente educacional, onde eu pego dados públicos e opino ali sobre alguns dados, até porque eu sou consumidor dessa indústria. Eu acho que o mínimo que eu tenho de direito como consumidor é opinar sobre algo que eu tenho, mas não é com o intuito de induzir ninguém a comprar nem vender. Eu não faço nenhuma recomendação, ok? Vamos lá então. Opa, quase esquecendo, antes de mais nada, ajuda o canal aí. Todo mundo dá muita risada com o nome desse canal, Sardinhada Eufórica. Ajuda o canal, curte, compartilha, manda para um amigo, deixa um comentário. É todo mundo muito bem-vindo aí, ajuda bastante a divulgar aí o canal, beleza? Vamos lá. Então, hoje o quadro é o FII News, notícias e acontecimentos do dia a dia. E a gente vai falar do ALZR11, compra de novo imóvel para o fundo, né? Vamos ver se foi bacana aí essa compra na minha visão. Então eu estou com o fato relevante na tela. Vamos lá, Aliança, divulgado ontem. Aliança, ALZR11, veio informar que adquiriu, através de leilão, na presente data, 1.058.298 cotas do fundo Tishman Speyer, renda corporativa fundo de investimento imobiliário, o ticker aqui, TSER11, através de investimento de 105.829.800, equivalente a R$100 por cota. R$100 por cota, grave esse número que a gente vai falar disso aí já já. A quantidade de cotas expressa acima representa aproximadamente 80% do total de cotas do TSER11. Então, assim, ele não comprou tudo, né? Ele comprou 88% desse fundo aqui. De forma que o ALZR11 passará a ser indiretamente proprietário majoritário do imóvel abaixo descrito, né? Então, esse fundo aqui ele tem um imóvel, né? E aí, como a LZR comprou 88% desse carinha aqui, né, ele passa a ser basicamente dono quase que sozinho, né, majoritário ali do imóvel. E ele fala aqui que o imóvel segue toda a linha e política de investimento do fundo, né, e a gente sabe que o LZR ele tem uma característica muito legal, muito interessante, que é um fundo que ele tem que ter, de acordo com sua política, todos os contratos de locação como atípico, né? E aí esse ativo aqui também se enquadra nisso, mas a gente vai falar um pouquinho mais para baixo. Sobre o imóvel, o TSER detém 100% da torre do Ponte, a gente vai ver uma fotinha dela mais abaixo. Um edifício comercial AAA, eu gosto bastante disso aqui, né? Imóveis AAA, com mais de 19 mil metros quadrados de área bomba, né? Composta por 2 pavimentos de subsolo, térreo e 7 pavimentos corporativos, além de áreas acessórias, loja, restaurante, auditório, etc. Tudo isso aqui não está diretamente vinculado como ele diz, né, área acessória. Construído sob medida para as locatárias abaixo descritas via uma operação Build-to-Suit, entregue em 2020. Então, operação BTS, né, para quem não sabe, Build-to-Suit, é uma operação onde o inquilino ele chega e ele fala, ó, tem esse terreno, nesse terreno aqui eu quero que seja construído um imóvel assim, assado, com uma sala aqui, com uma varanda ali, com um refeitório aqui e tal. Então ele dá toda a necessidade dele e o proprietário ali, né, que no caso era o TSER11, ou quem construiu antes, não vi a história desse TSER11, se ele já comprou o imóvel pronto ou não, mas quem construiu, ele constrói exatamente nas especificações ali do locatário, né? Isso é bom e isso é ruim, tá? É bom porque
o locatário tem um imóvel exatamente do jeito que ele precisa, né? Não é tão fácil, talvez, ele mudar para um outro imóvel, porque quem garante que esse outro imóvel tem realmente todas as especificações do jeitinho que ele precisa. Então esse é um ponto que talvez traz uma garantia desse inquilino ter uma longevidade, ficar por um longo tempo nesse imóvel. Da mesma forma tem esse bônus e tem o ônus, né? Que se acontece um problema com o inquilino sai, né? Dependendo de quão customizado foi esse imóvel para esse inquilino, ele não é viável para vários outros tipos de empresa, né? Então fica um imóvel que talvez possa o demandar alterações, né? Isso é custo, ou talvez um imóvel que tenha uma dificuldade grande para ser locado para uma outra empresa, né? Então, para qualquer lado que você olhe pode ter um ônus ou um bônus, né? Mas nesse caso aí temos um inquilino bacana nesse imóvel. A localização do imóvel é na região metropolitana de São Paulo, em Alphaville, Barueri, São Paulo, né? Não é uma região ruim, mas é uma região que hoje, né, passa por um pouquinho de dificuldade, uma vacância um pouquinho mais alta e tal, né? E esse é um imóvel que ele se caracteriza como uma laje corporativa, né? Então ele está nessa região que as lajes vêm sofrendo um pouquinho ali de problema. Inclusive ontem mesmo, assim que saiu esse fato relevante da compra desse imóvel na Alphaville, né, saiu um outro fato relevante, uma notícia, né, eu não fui muito a fundo, eu vi por cima, de um fundo que tem laje corporativa lá na Alphaville, que teve inquilinos saindo, né, ou seja, aumento de vacância. Então assim, é uma região que não é ruim, mas que hoje está passando por um pouquinho de dificuldade lá. Esperamos que ao longo do tempo ela se revigore e volte a ser uma região de destaque, né? Ou se torne, né, uma região de destaque. Dentro do complexo empresarial Castelo Branco Office Park, vizinho ao Shopping Tamboré, que abriga outras empresas de grande porte e tal. Possui acesso direto pela rodovia Castelo Branco e principais avenidas de Alphaville, estando também ao lado do Rodoanel e a 10 km da cidade de São Paulo pelas marginais Pinheiros de Tietê. Então assim, a localização não é ruim, mas a gente sabe aí que principalmente a pandemia trouxe reflexos aí para Lages. Então para Lages é uma região que está passando por dificuldade. Mas no caso desse imóvel, vamos falar um pouquinho específico dele, né? Independente da região, é um imóvel que ele é ali direcionado para dois locatários, né, que são um grupo ali, pelo que eu vi, e locatário muito bom, né? A do Ponte aí é gigante, né? Vamos dizer assim para resumir, ela é uma gigante aí no setor dela. Então um inquilino bem sustentável, digamos assim, bem tranquilo, né? Aqui está um pouquinho a foto do prédio. Ele é um prédio bonito, né? Não é feio, a parte de fora aqui com esses canteiros e tal, estacionamento ali no fundo. É um prédio bonito, é um prédio bem bacana, né? Aqui um pouco mais de detalhe desse prédio, né? E aí eles falam aqui do contrato de locação, né? Ele é um prédio que ele já está alocado e, como eu citei anteriormente, um contrato de locação atípico, né? E esse é o ponto que eu vejo com muito bons olhos, né? O imóvel está alocado para a Performance Special Products do Brasil, Dupont Brasil, e para a Danisco Brasil Limitada, Danisco, em conjunto com a Dupont Brasil, locatárias, duas empresas do grupo econômico Dupont, através de um contrato de locação atípico. Aqui começam as coisas que eu gosto muito. Atípico, com prazo de vigência de 15 anos, com início em setembro de 2020. Então vamos lá, pessoal. Se a gente tem um contrato atípico com prazo de 15 anos que começou em setembro de 2020, esse ano, né, vai completar o terceiro ano, 2020, 2021, 2022, em setembro de 2023 vai considerar o terceiro ano de locação, restaria mais 12. Então, via de regra, a gente tem 2 anos, 12 anos e alguns meses ainda vigente de locação da Dupont. Tá?
Conforme estabelecido usualmente em instrumentos jurídicos deste tipo, foi fixada uma penalidade por eventual rescisão antecipada equivalente ao saldo devedor integral de todos os aluguéis futuros. Pessoal, 12 anos e pouco de aluguel pela frente, onde se o inquilino chegar hoje e falar assim, tô deixando o imóvel, não quero mais, ele tem que pagar todos esses aluguéis futuros aí como multa, né, como penalidade pro fundo, né. Ó, vamos fazer um cálculo aqui de cabeça, tá? As locatárias pagam mensalmente o valor aproximadamente 1,8 milhão a título de aluguel, corrigido anualmente pelo IPCA. Vamos fazer um cálculo. Eu vou abrir a calculadora aqui, talvez não apareça aí para vocês. Provavelmente não vai aparecer, mas eu estou abrindo a calculadora aqui e eu vou fazer uma conta de padaria. Eu vou usar 12 anos vezes 12 meses vezes 1.800.000. A gente está falando de um saldo remanescente de locação de 259 milhões. Tá? 259 milhões garantido para o fundo. O valor é maior porque a gente sabe que esses aluguéis vão sendo corrigidos anualmente pelo IPCA. Mas uma conta de padaria, se o inquilino chegasse hoje e falasse assim, tô dando pé, ele teria aí, por essa conta de padaria, 259 milhões a pagar para o fundo, ok? O fundo pagou pelo imóvel, vamos recapitular aqui em cima, 105 milhões. Como que em sã consciência tem pessoas por aí nos grupos, em fóruns e por aí, pela internet toda, criticando essa compra, né? A compra tem alguns detalhes ali a ser observado? Tem, né? Mas não foi uma compra ruim, né? Pelo menos na minha visão, como eu citei, é uma opinião minha, né? Mas eu olhando por esse lado eu não vejo como uma compra ruim. Mas ainda assim tem muita gente falando aí algumas groselhas pela internet. Vamos seguir aqui ver se tem algo a ser falado. Impacto nas distribuições. Aqui de forma bem resumida, a expectativa do fundo, né, do ALZR, é que a transação represente aproximadamente 0,14 por cota por mês no primeiro ano. Aqui ele cita do primeiro ano, né? Não sei se será, espero, sim, a gestão tem uma expertise muito melhor do que a minha, eu sou um mero consumidor da indústria, e eles devem ter feito inúmeros cálculos para chegar nisso aqui. Gostaria muito que os cálculos realmente cheguem, batam com isso aqui, disso aqui para mais, né? Só que tem um ponto que me chamou a atenção e a gente vai dar uma olhadinha agora em alguns detalhes a mais, tá? Então, como foi falado no Fato Relevante, o fundo comprou por R$100 cada cota, né? Só que a gente tem que ver aqui, ó, que o valor patrimonial por cota desse fundo é 91, né? Então, ok, o ALZR comprou um ativo ali que está com desconto, né, em relação a avaliações e tudo mais, só que ele comprou acima do valor patrimonial aqui do CIR 11, sei lá como que se pronuncia isso, né? Então tem esse primeiro ponto que pode soar como um pontinho negativo, né? Outro item, como ele está comprando cotas de um fundo, tudo bem que ele é majoritário agora nesse fundo, né? Ele pode votar em assembleia, pode chamar assembleia e tal, mas nada impede nesse meio tempo, né? Não tem nenhum bloqueio, talvez do fundo fazer um mau uso desse dinheiro aqui, e de certa forma isso aqui também faz parte do ALZR agora, enfim, fazer algo ali que o ALZR de repente não esperava, né? Aos meus olhos ali, não posso estar enganado, mas nada impede disso acontecer, né? De fazer algo que vá contra algo ali das premissas do ALZR, né? Mas acho muito difícil qualquer coisa nesse sentido acontecer. Também tem um ponto que a gente vai ver no relatório gerencial aqui, que é a taxa, né? De certa forma, o ALZR comprou cotas, não muda nada para esse fundo aqui, tá? Para essa gestora e tal, então ela continua recebendo taxa de administração.
Então uma parte do valor que é do LZR, que é nosso, digamos assim, por ser cotista do LZR, vai estar pagando como taxa de administração aqui para essa gestão, né? Tishman Speyer. O que mais que a gente tem para comentar? Ó, outro item muito importante: o ativo comercial está 100% locado para a Dupont e a Danisco, como já foi citado no fato relevante, e o gestor continua trabalhando na alocação da loja vaga no térreo. Então, ainda tem uma lojinha no térreo ali que aparentemente faz parte desse enredo todo, né? E que está vago. Então pode ter um incrementozinho ali pequeno, talvez, mas pode ter um incremento ainda de receita, né? Só que um ponto negativo aqui que chamou atenção também: a amortização do CRI inicia-se em abril de 2023. Então esse fundo aqui, ele está alavancado, ele tem dívida, né? Ele tem CRI ali em aberto. Automaticamente o LZR comprou cota disso, isso aí está dentro do pacote, né? Então a amortização desses CRIs começa em abril de 2023, né? Entendo eu, gostaria muito que aquela conta do LZR dos 14 centavos de incremento já está levando em conta tudo isso aqui, inclusive essas amortizações, né? Isso acontecendo, ok, algo que não preocupa, pelo menos para mim não preocupa. Tá. Aqui um pouco da performance do fundo, não vou nem comentar o imóvel aqui de novo, a gente já falou do imóvel. Por fim, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês é essa: tem pontos positivos e negativos nessa compra, né? A localização pode soar como um ponto negativo, mas aí entra o contrato ativo como um ponto positivo. O valor pago ali abaixo do patrimonial desse fundo pode ser um ponto negativo. A compra de um fundo imobiliário, ao invés de comprar diretamente o imóvel, pode ser um ponto negativo, só que também pode ser um ponto positivo, né? Se ele fosse comprar diretamente o imóvel desse outro fundo, né, ou de qualquer outra empresa que fosse, teria um custo ali de transferência, teria uma série de coisas que talvez aqui ele não incorreu, né? Então talvez uma redução de despesa ainda na compra, no custo final de compra. Outra coisa, por ser cota de fundo imobiliário, talvez seja até mais simples. Quero vender, vi alguma coisa ali que não gostou, quero me desfazer desse imóvel, não quero esse imóvel mais no ALZR. Talvez seja muito... Talvez não, né? Eu vi que é um fundo bem pouco líquido. Ele tem 42 cotistas, ó. Mas talvez seja mais fácil ele vender do que se ele tivesse propriamente com o imóvel. Então, assim, é tudo uma questão de analisar prós e contras, tá? Na minha visão, eu como cotista do ALZR, eu fiquei contente com essa aquisição por esse fator financeiro que eu comentei, tá? É um imóvel que foi adquirido por 105 milhões e que ele já vem automaticamente com uma receita garantida de 259, de no mínimo 259, né, por essa continha de padaria que eu fiz ali, sem reajustar por IPCA nem nada, né? Então, assim, no pior do cenário, ele recebe todo esse dinheiro que já paga o imóvel, ele fica com o imóvel ainda está ali, e aí, mesmo que vago, ele recebeu um valor bem maior. Enfim, tô tentando pensar em piores cenários, mas aqui eu vejo como algo muito bom, né? E é isso, pessoal. Tirem as próprias conclusões, né? Eu já tirei as minhas e eu gostei dessa aquisição. Não é recomendação de compra nem de venda. E é isso aí. Bons investimentos a todos. Forte abraço.